A graça e a paz, bom dia. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Eu gostaria, amados, estou tentando colocar aqui o aparelho numa posição onde Deus possa me usar. Gente, estou usando um aparelho que a câmera dele não está boa, né? Então, assim, eu agradeço porque isso aqui já foi alguém que me emprestou, porque o meu aparelho mesmo, ele pifou. Vou deixar assim mesmo. Exaltado, magnificado seja o teu nome, Senhor, nos céus e na terra e tudo que nela há. Louvo o teu nome, bendigo o teu nome, Senhor. Te agradeço pelos teus feitos, pelo ar que respiro e aos meus, minha família. Te agradeço por oportunidades, Senhor, que o Senhor nos concede. Eu te agradeço, Senhor, pela noite de sono reparador, pelo alimento que o Senhor põe em nossas mesas. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, como eu falei. Te agradeço, Senhor, pelo alimento, pelos livramentos, por todo o teu amor que o Senhor tem nos concedido, Senhor. O Senhor concede a esse ouvinte, essa irmã em Cristo, esse irmão em Cristo. Concede a minha vida, a vida dos meus. Senhor, muito obrigada. Eu continuo, Senhor, e assim farei, porque quem me sustenta é o Senhor. Independente, Senhor, de reconhecimento de A ou B, eu continuo fazendo a tua obra e assim farei, enquanto vida tiver. Que seria de nós se não fosse o teu amor, se não fosse o teu sustento, não é? Se não fosse por tuas infinitas misericórdias que o Senhor derrama sobre nossas vidas a cada manhã. Eu te agradeço, Senhor. E o Senhor me constituiu para levar o teu evangelho ao mundo, né, a toda criatura. E assim continuarei fazendo, independente, Senhor, de reconhecimento de A, de B, de C. Vou continuar fazendo a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amados, nós sabemos, né, que o Senhor é quem conhece o nosso viver, o nosso deitar, o nosso levantar. Tem até os salmos, né, da onisciência onipotente do Senhor, não é? Os atributos do Senhor. Um dos atributos que é a onisciência, que é o Salmo 139. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, porque ele está em muitos lugares ao mesmo tempo. Ele vê todas as coisas. Então, nós não precisamos nos preocupar se alguém não reconheceu Cristo em nós ou não reconhece Cristo em nós, porque nós estamos nessa terra para fazer o que o Senhor determinou. E assim fazemos. Façamos. O Senhor, Ele me revelou, o Espírito Santo, alguns versículos. Gostaria de ler João 2, 23. Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amados, por mais espirituais, por mais espirituais que sejamos, nós temos a natureza humana. E isso é inquestionável. Fica quem quer, vivencia quem quer. Vivencia, fica do teu lado quem reconhece Cristo em você. Ninguém é obrigado a nada.
Sabe, Jesus, eu tenho consciência disso, que Jesus me usa profundamente, tremendamente. E quem não viu isso, deixa pra lá, não tem problema. Não tem. Poderia ser diferente? Poderia, mas não foi. Não foi por quê? Porque não reconheceu Cristo em você. E a gente sabe que isso provém também da natureza humana. Nós não podemos mudar as pessoas. É utopia. Quem pensa que pode mudar o outro. É utopia. Aí diz, não, Jesus pode. Claro que Jesus pode todas as coisas. Mas Jesus muitas vezes quer usar a pessoa da maneira que ela é, da maneira que ele é. Eu não falo referente a pecado, amado. Jesus, ele não quer que a pessoa viva pecando. Até porque nas suas escrituras nos relata, nos revela que tem dizendo, né, por escrito, e é a palavra inspirada no Espírito Santo, que ele usa cada um. Nós não falamos por nós mesmos. Ele vai usar os nossos lábios. É ele quem fala. Ele que diz o que é para a gente falar. Então, assim, graças a Deus, eu tenho consciência que o Espírito Santo me usa tremendamente, poderosamente. Se alguém não reconhece, só reconhece se a pessoa rodopiar, se a pessoa ficar falando em línguas o tempo todo. Eu falo, Deus me usa, eu falo em línguas. Mas eu não acredito que a pessoa só tem o Espírito Santo se ela estiver falando em línguas o tempo todo. Se ela estiver rodopiando, ela estiver fazendo algum tipo de sinal. Olha aqui o que o Senhor diz nas suas escrituras. Jesus conhece todas as pessoas. Então, Jesus nos conhece. Ele diz, aqui eu vou ler para vocês em Apocalipse 3:8. Ele diz que eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Então, se alguém não reconhece Cristo em você, tudo bem. Isso é algo dele para com Deus. Cada um tem uma lente. Ele enxerga da maneira que ele vê as coisas. Nós não podemos, é da natureza humana, nós não podemos cobrar algo do outro que ele não tem, não viu. E tudo bem. São os olhos dele. A lente, tem um versículo que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Aí tem a continuação, ele diz assim, mas se forem maus, densas trevas serão. Ou seja, eu não estou dizendo que a pessoa que não enxergou é porque a pessoa é má. Não, é porque ele não enxergou a lente dos olhos dele. Ele viu de uma outra maneira. Nós não podemos questionar. Então, assim, mas que bom que o Senhor sabe. Nós não vivemos por opiniões alheias. Nós vivemos, praticamos o que o Senhor determinou. E Ele conhece-nos profundamente. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E Ele nos usa da forma que nós somos. Não quer dizer que a pessoa, eu não estou fazendo aqui, dizendo que a pessoa vai, se a pessoa está fazendo algo de errado, o Senhor não vai transformar alguma coisa. Olha, eu acredito sim que Jesus transforma pessoas. Muitas coisas que eu fazia no passado eu não faço mais. E é tudo muito... Ele transforma, a gente nem sente. Então, assim, como muitos faz também, não é? O povo diz assim, não estou dizendo que eu sou, viu, gente? Estou dizendo assim, que tem pessoas que dizem assim, homossexual não muda. Não existe ex-homossexual. Existe e eu conheço. Eu trabalhei bem pertinho da pessoa. Ele, outrora, no passado, ele era homossexual. E hoje é um homem casado.
não tenham discriminação, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu estou dando só um exemplo. Eu tenho uma amiga, eu tenho pessoas amigas assim, maneira de dizer, que desde a infância eu tive a oportunidade de conhecer, eu conheci a infância dela, eu era amiga da mãe dela, vizinha, e essa pessoa, ela se desviou para esse caminho, mas o amor que eu tenho por ela é o mesmo, porque nós não fazemos acepção de pessoas. O Senhor, eu já estou entrando em outro, como eu disse a vocês, não sou eu. Oh, Glória, não sou eu. Ele que vai dizendo o que eu tenho que falar. Nós temos que falar. Então, assim, eu creio na transformação, que o Senhor transforma pessoas. Mas, às vezes, Deus quer usar a pessoa daquele jeitinho que ela é. E não há nada demais. E tem pessoas que querem, não, porque eu vou mudar, porque eu vou tratar, porque eu vou... Gente, Deus nos ama. E se tem algo em nós que precisa ser mudado, transformado, não é o homem que vai fazer isso, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Ele vai fazendo isso gradativamente e a pessoa nem sente. Então aqui, ó, a passagem bíblica que o Deus me deu foi essa, né? Jesus conhece todas as pessoas. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Tem gente que só acha que você, só acredita que você é de Jesus se a pessoa ficar falando em línguas o tempo todo, rodopiando, quer sinais de todo jeito. Gente, às vezes a pessoa está caladinha ali, é uma pessoa calada, é uma pessoa discreta, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Acredite que é. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ninguém pode questionar isso, não. Tem pessoas que acham que essa pessoa só é cheia do Espírito Santo se ficar rodopiando, se ficar... Nada contra com quem faz. Eu estou dizendo assim, que não tem regra. Não tem... Que a pessoa está mostrando sinais o tempo todo. Então, continuando a leitura. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus, eu sei que é inquestionável quando fala de Jesus, né? Mas em nós, o que é que transborda em nós quando nós temos o poder de Deus? Não é fato? Não é fato, não é realidade? Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele conhece e sabe o que era a natureza humana. Por mais espirituais que sejamos, nós temos a natureza humana, enquanto nós estivermos aqui na Terra. Aquele que diz que não, não, eu não faço isso, não, é mentira, é um mentiroso. Todos nós temos falhas, todos nós estamos numa corrida para herdar a salvação das nossas almas. Muitas vezes, caindo, se levantando, errando. Eu não me vejo que caí não, entendeu, gente? Eu não vejo que eu caí não, eu continuo a mesma. Eu não vivo em pecado, eu não vivo fazendo coisas erradas. Vivo renunciando, vivo buscando sempre consagrar minha vida ao Senhor. Mas tem quem por aí fique falando besteira. Porque eu posso ter retrucado alguma mensagem. Porque assim, fazem coisas com a gente. E acho que a gente precisa estar toda hora passiva daquilo que estão dizendo com a gente. Deus mostra aqui, ó, nós temos... Eu sei que nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Isso é um exercício. Não é? Nós temos que matar a nossa carne. O espírito, a carne milita contra o espírito, nós sabemos disso. O Senhor me deu essa palavra para ministrar essa semana. Mas o Senhor também diz que nos conhece profundamente. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então a gente não tem que estar se preocupando de dar sinais para alguém reconhecer que Cristo... que você é cheio do Espírito Santo, não. Se alguém não viu, se alguém não reconheceu, ou se alguém não reconhece,
Tudo bem, isso é entre ele e Deus. A nossa comunhão, Cristo em nós vivenciamos isso, o poder do Senhor, ele transborda nos seus. E ele conhece, que bom que ele conhece as nossas obras. Aí ele diz aqui, ó, no capítulo 14 de João, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aí ele diz aqui também, ó, no versículo 13, tudo que quando pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que convosco esteja, né? Que fique convosco para sempre. Então é assim, amados. Deus nos usa tremendamente para que nós façamos o que agrada a Ele, façamos a obra, entendeu? E eu continuo fazendo a obra, continuo, né, até o dia, eu sempre coloco assim, que a gente serve ao Senhor, deve perseverar em oração, seguindo ao Senhor, até vida tenhamos. Porque a vinda do Senhor, nós não sabemos a data, né? A Bíblia não nos diz. Diz que é assim, dá um aviso, um alerta, que o exemplo do ladrão, não é? Que ele virá como ladrão, de repente. Então, nós continuemos a fazer a nossa missão aqui na Terra, a levar o Evangelho, tendo a certeza de que não precisamos ficar fazendo sinais para que alguém saiba, para que alguém reconheça que nós somos de Cristo, que o que transborda em nós é o poder de Jesus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Paráclitos. Ele enviou um outro Consolador para que ficasse conosco para sempre, até a consumação dos séculos. É uma das promessas dele, de tantas, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós continuamos fazendo a obra do Senhor e não esquecendo que, embora sendo espirituais, nós temos a natureza humana, não é verdade? E sabemos que nós devemos, porque o Senhor disse que nós devemos orar sem cessar, buscar nos fortificar, lá em Efésios 6:10 diz isso, né? Está relatado isso, que está escrito que através da oração, usando a espada, que é a palavra de Deus, estarmos orando sem cessar, nos fortalecendo no poder de Deus. É através do poder, a armadura de Deus, é através do poder de Deus que nós podemos alcançar, resistir o dia mau, não é verdade? E quantos dias ruins nós passamos, né? Passamos dias proveitosos, dias de satisfação, de vitória, mas também passamos por dias maus. Então o Senhor, ele não diz, não é segredo, ele disse que nós deveríamos buscarmos, todos nós, nos fortalecer no poder dele através da oração, orando sem cessar, apresentando antes de tudo, fazer conhecido a ele, através de nossas súplicas em oração de graça, que é a paz que excede todo entendimento, né? Então, assim, não sempre estando em oração, orando sem cessar, mas também reconhecendo que
O Senhor conhece as nossas obras. Então, se alguém não reconheceu, se alguém só viu em você, porque precisa ser tratada, porque precisa... Gente, ninguém muda ninguém, quem muda é o Senhor Ele vai fazendo isso gradativamente. Não precisa ninguém colocar você numa posição de sofrimento, deixar você no sofrimento, só massacrando, só fazendo a pessoa sofrer. Não, não precisa disso não. O Senhor, Ele conhece as nossas obras, Ele usa-nos aonde quer que Ele queira, de que maneira Ele queira. Agora, muitos por aí estão perdendo seus fiéis, estão perdendo os membros do corpo. Eu estou falando agora aqui em templo sagrado, igreja, perdendo os seus fiéis, perdendo pessoas que... eu não digo em massa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, às vezes você é um membro de uma determinada denominação e você... porque você criou expectativa. Não, porque Deus fala conosco e eu sei que eu tenho um chamado. E tanto tempo você fica esperando. E ali você não vê sair nada. Você não vê sair nada. Mas aqui eu volto para a palavra de Deus. Não é que nós não estamos para falar de A ou de B, nós estamos para falar da palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus é: eu conheço as tuas obras e toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós buscamos fazer boa obra e nós fazemos o melhor de nós. Não é como o Senhor diz, de todo coração. E olha, amado, quem tem o Espírito Santo tem consciência de que Ele habita em nós e nós fazemos. O Senhor diz assim, que faríamos obras maiores que Ele fez. Não quero fazer maiores, eu quero fazer, pelo menos se eu fizer, parecida com o que Ele fez, imitando Ele, como Ele disse que sejais meus imitadores. Então, gente, às vezes a gente faz a obra com tanta... Como é que eu posso dizer? Ter cuidado para a palavra que eu vou usar aqui. Mesmo que a condição precária, você não tem recursos, então não tem desculpa para não fazer a obra. Eu uso um óculos que não é o meu grau. Às vezes eu tenho até dificuldade de ler, porque ainda não pude comprar o do grau. Não pude ir ao oculista para... como é que eu posso dizer? Saber se realmente o grau é esse. Mas faço. Às vezes não tenho recursos, mas quando eu tenho recursos eu vou e faço. Quantas e quantas vezes eu fui numa copiadora, imprimi coisas, livros, panfletos, mesmo sem ter condições. Quando eu pegava um dinheirinho, eu ia lá e imprimia. Quando a pessoa quer fazer, a pessoa faz. E nem sempre o líder está vendo o que você está fazendo. Mas isso não quer dizer que você não esteja fazendo. Porque você não só faz a obra quando você está dentro da igreja. É necessário estar dentro da igreja, claro, cumprir as ordenanças do Senhor. Em outras vezes que eu preguei a palavra do Senhor, eu orientei, eu expliquei. Só que a pessoa faz a obra também fora, dentro e fora da igreja. Eu nunca parei de fazer a obra do Senhor. Isso independente de alguém reconhecer ou não. Não precisamos estar toda hora mostrando sinais que somos de Cristo, que Cristo nos usa tremendamente. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo,
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Senhor, Ele usa os nossos lábios para falar aquilo que Ele quer. Então, não existe padrão de excelência. É Ele que nos usa. É Ele que diz o que nós devemos dizer. A boca fala o que está cheio, né? Que transborda o coração. Então, se estamos cheios do Senhor, nós vamos falar aquilo que Ele coloca em nossos lábios para falar. Ele conhece as nossas obras. Nós sabemos que o poder é dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, que é um só. Eu e meu Pai somos um, ele disse. E ele enviou o Paráclitos, o Espírito Santo, para ficar conosco, em todo aquele que o adora, que o confessou. Se você ainda não confessou Jesus, confesse Jesus antes da volta dele, antes que ele venha no arrebatamento para levar os seus seguidores, os seus verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Então é isso, amados. Ele conhece as nossas obras e nós não precisamos estar dando sinais toda hora, todo instante. Não precisa a gente estar falando toda hora. Nada contra a pessoa que fala em línguas. Eu falo em línguas também. É o Senhor, é o poder do Senhor. Mas existem pessoas que acham que a pessoa precisa estar dando sinais toda hora. Se você não rodopia, se você não... Nada a ver. Nada contra com quem faz isso. Eu estou dizendo que o Senhor, Ele nos usa da forma que Ele quer usar. E a pessoa precisa, o líder, precisa ver isso. Se ele não vê, tudo bem, é algo dele com o Senhor. Nós estamos na terra não para estar falando dos outros, a gente está para falar do amor de Deus, do poder e o que Ele faz em nossa vida, o que Ele faz com todo aquele que crê nele, que confessa e que vive e que segue-o. Eu apenas mencionei esse assunto porque às vezes você está aguardando algo há anos, e a pessoa não fez concretizar. Então, muitas vezes o Senhor, Ele está vendo aquilo ali. Ele está vendo que o outro, ele só fica colocando defeito, ele só fica enxergando algo que ele colocou na mente dele, entendeu? Por às vezes, é o achismo, né, amados? O achismo. Acha que é assim, então determinou que é assim e acabou-se. E nem sempre é a verdade isso, porque Deus nos usa tremendamente. Sabe, amados, muitas das vezes eu ministrando a palavra do Senhor, da minha maneira, assim, da forma que sou. E não me acho grande coisa não, eu não tenho essa pretensão não, eu sou pequena mesmo. Eu sou pequena, mas o que transborda em mim é tudo que vem dele. Então, muitas vezes eu termino de dar a palavra, às vezes no metrô. Eu não sei porque ele faz isso, mas ele sempre usa alguém para me acompanhar. E assim, a gente não vive de elogio, né? A palavra de Deus diz que a gente não vive, a gente não está buscando isso. A glória é dele, a honra é dele. Sempre eu digo isso quando alguém vem fazer algum tipo de elogio. Eu digo, olha, amado, tudo é dele, provém dele. A honra e a glória é do Senhor. E a honra não é minha, a glória não é minha, a honra é do Senhor. Apenas eu sou um instrumento na mão dele. Aí ele diz, olha, muitas vezes elogia, sabe? Que Deus, eu acho que é usado por Deus, que Deus está muito satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, que eu tenho uma maneira diferente de pregar a palavra de Deus. Já ouvi muito isso. Você tem uma maneira diferente de pregar a palavra de Deus. E isso faz com que atraia
a atenção das pessoas. Eu disse, nossa, glórias a Deus. Por isso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é que eu não dê a palavra, entende? Não é que eu não me baseie nas escrituras, não é isso. Mas muitas vezes, eu tô ali, aí o vagão balança, eu vou para um lado, eu vou para o outro, já perdi até, assim, rasgou a Bíblia por causa disso. Então, muitas vezes, eu tô pregando, levo a pequenininha, porque se eu levar a grandona, essa grandona é cara. Então, rasga a Bíblia, já rasgou a Bíblia minha. Então, muitas vezes eu levo a pequenininha e prego a palavra de Deus, Deus me usando. Gente, sempre eu recebo muitos elogios, dizendo, eu não estou em busca de elogios, entenda, mas é assim, para você ver que Deus usa a gente da maneira que Ele quer usar. Então não tem que estar dizendo, tem pessoas que ficam buscando sinais, quer que você esteja o tempo todo falando em línguas, quer que você esteja rodopiando, demonstrando alguma coisa para acreditar que você é uma pessoa, instrumento de Deus na terra. Eu não gosto de religiosidade. Nada contra quem faz, mas eu aprendi no curso de teologia que religiosidade Deus não gosta. Então eu aprendi isso, sabe? A palavra que eu recebi foi uma palavra genuína. Eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu vou levar isso comigo até o dia que eu morrer. Eu fui muito bem preparada. Glória a Deus. Eu agradeço. Gratidão pelo que eu aprendi. Eu aprendi a palavra genuína. A igreja que eu vim é uma igreja que ela dá a palavra genuína. Ela só dá o que tem na Bíblia. Louva a Deus porque eu tive essa oportunidade de conhecer a palavra genuína. Então eu não me apego, sabe, em religiosidade, em expressões assim, de ficar usando para que o outro pense que eu sou de Jesus porque eu estou usando aquelas palavras. Não. Se você não viu Cristo em mim, sinto muito, viu? Discernimento é um dom que o Senhor nos dá. O dom dos espíritos. Ele dá frutos, Ele nos concede frutos e nos concede também dons espirituais. Então, se alguém não enxergou Cristo em mim, não estou dizendo que não enxergam, estou dizendo que se alguém não enxergou Cristo em mim, isso é algo dele ou dela com o Senhor. E nós não estamos aqui, não é para agradar o homem, nós estamos aqui para agradar o Senhor, fazer o que apraz a Ele. Então, eu continuo fazendo a obra do Senhor, continuo assim, mesmo do meu jeito, da maneira que eu sou, entendeu? Se alguém não viu